Hello, cryptomaniacos. Guys are doing a great job. It's an amazing job, tremendous job, letting everybody know about crypto, about coins, about bitcoins. I'm Donald Trump. I just want to say, welcome to the next video. Muito obrigado, presidente Donald Trump. Estou aqui na frente do Federal Reserve, do Fed, do Banco Central Americano, que eu sempre comento para vocês nos vídeos, né? E hoje estou aqui em Nova York, ao vivo e a cores, para falar sobre o que, pessoal? Para falar por que o Bitcoin descorrelacionou do M2. M2 que é a liquidez global, a quantidade de dinheiro que existe na economia. Ela subiu muito forte e indicava para a gente que o Bitcoin também estaria subindo muito forte nesse momento. Mas não é o que está acontecendo. O Bitcoin está ali num processo meio que de lateralização, com uma pequena tendência de queda, ao invés de subir, fazendo, portanto, que as curvas se afastem. M2 disparou para cima, Bitcoin está somente lateralizando. Será que é o fim? Será que não seguiremos mais o M2? Não teremos a tão esperada alta histórica acima dos 150 mil dólares? É sobre isso que falaremos hoje, se você aí deixar o like. Deixa o like pra mim, por favor, tô longe já, foi cara essa viagem, pelo amor de Deus, né? Aperta o botão de like, tô até vestido aqui, ó, dá pra ver? Não dá, né? Não dá, tá só seguindo, ó, dá, pronto. Uniforme aqui dos Yankees pra vocês, né? Na frente do Fed, isso vocês nunca viram. Então, deixa o like, se inscreve no canal, que falaremos sobre isso. Hoje, inclusive, que é um dia importante, porque é o dia do lançamento oficial do Bitcoin on Steroids, o meu curso que aproveita das estratégias das empresas de acumular Bitcoin para que você também ganhe dinheiro. Vou até colocar um clipezinho para vocês agora, tá? Logo no início do vídeo, e depois falaremos sobre M2, liquidez global e o preço do BTC. Bora ficar bombado! Hoje você vai entender por que, se você leva seu portfólio a sério, precisa considerar um tipo específico de ativo que a maioria dos investidores nem sabe que existe e que até muito maximalista ainda ignora: as empresas públicas que acumulam Bitcoin nas suas tesourarias. E é aqui que a mágica acontece. Essas empresas já são chamadas nos relatórios gringos de as novas altcoins, só que com um twist: elas têm alavancagem natural. Hoje, consultores financeiros dos Estados Unidos alocam só 0,006% em BTC. Se esse número subir somente para 0,2% da riqueza global, estamos falando de mais 250 bilhões de dólares entrando no jogo. O que vem por aí no Bitcoin on Steroids? Como vamos turbinar seus Bitcoins com essa estratégia? Por que essas empresas estão acumulando como nunca? Como funciona uma verdadeira refinaria de Bitcoin? Fichas táticas para buscar performance acima do BTC. Também vamos te ensinar a proteger seus satoshis sem precisar vender. Vamos te ensinar ainda a gerar renda passiva com ações e transformar dividendos em mais BTC. E o melhor de tudo, a nossa hot list exclusiva com as ações mais promissoras desse setor. A jornada tá só começando. Pegue o bloco de notas e aproveite. Quem tiver interesse no curso, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Vamos falar agora sobre o assunto principal, que é o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, mantendo a taxa de juros inalterada, na faixa entre 4,25% e 4,50% ao ano. Isso é negativo para o nosso mercado, para a cripto, porque quando ele baixa a taxa de juros, ele aumenta a liquidez do mercado. Esse dinheiro que está travado em renda fixa, por exemplo, ele corre para o mercado, fazendo com que parte dele também respingue dentro do Bitcoin, dentro de ações, dentro de ativos de risco. Se a taxa de juros permanece inalterada, permanece alta, significa que a gente tem menos dinheiro e, portanto, vai levar mais tempo para a gente enxergar aquela subida esperada. Se os Estados Unidos estão com dificuldade de baixar a taxa de juros com medo de inflação, imagine um país como o Brasil, né? Aqui a situação está complicada. Não está só mantendo a taxa de juros, eles estão aumentando a taxa de juros e ela atingiu um inacreditável patamar de 15% ao ano. É o maior patamar desde 2006. E reflete para vocês aí o tamanho da crise, o tamanho da bomba, porque eles usam a taxa de juros como uma forma de esconder a inflação debaixo do tapete. Se a taxa de juros tivesse normal, você enxergaria o tamanho do dano que o governo está causando para a gente. Porque esse dinheiro impresso estaria rapidamente entrando na economia, fazendo os preços subirem. Aí eles botam 15% para que o maior número de pessoas possível mantenha o dinheiro dentro do banco, rendendo dentro do banco. E com menos dinheiro na economia, você não sente o impacto da inflação nesse primeiro momento. Eles escondem isso por algum tempo. E alguma hora vai ser solto. De preferência no próximo governo, um governo que não seja deles. Aí libera, estoura a bomba pro próximo e fala: olha, na minha época a inflação estava controlada, não estava controlada.
Eles estão manipulando a taxa de juros para fazer isso. E você pode achar que é bom. Ah, está controlando a inflação, ou está rendendo bastante meu dinheiro no banco, mas isso é péssimo, porque isso aí congela investimentos produtivos no país. Porque pensa comigo, se as pessoas estão travando dinheiro na poupança, na renda fixa, elas não estão colocando esse dinheiro em outros investimentos. Por exemplo, você não está colocando dinheiro numa empresa nova, empreender, abrir uma padaria, abrir uma sorveteria, abrir um mercado, porque provavelmente você não vai ter 15% de retorno ao ano, principalmente nos primeiros anos. É dura a vida do empreendedor. Você vai tirar 5%, 8%. Se isso é abaixo de 15%, por que você vai fazer? Você não faz. Deixam de existir novas empresas, novos empregos, inovação. Mesma coisa em relação às ações. Você não vai investir em ações que pagam menos de 15% ao ano. E quase todas aqui no Brasil pagam menos de 15% ao ano. E se você não coloca dinheiro na empresa, e a forma que tem que fazer isso é com ações, essa empresa não tem como crescer. Ela não tem como criar projetos novos, ela não tem como contratar mão de obra. E sem tudo isso, o país fica estagnado. Então esse é o resultado direto do que a gente está vendo. E com o dinheiro travado em renda fixa, isso explica para vocês por que a gente está se afastando do M2 nesse momento. O M2 é justamente o aumento da liquidez. E esse é um gráfico com atraso para ficar igual ao do Bitcoin, para dar o tempo desse dinheiro mergulhar na economia. Mas os governos estão o quê? Travando o dinheiro. Estão trancando dinheiro dentro dos cofres, dentro dos bancos. E aí você não vê o reflexo desse dinheiro no Bitcoin. E aí quando você olha para esse gráfico que está na tela aí, vocês percebem que a linha amarela, que é o M2, disparou absurdamente, e a linha laranja, que é o BTC, que estava acompanhando perfeitamente, ela parou de acompanhar, abrindo uma boca aí de jacaré, né? Que não é a primeira vez que acontece. Vou mostrar para vocês que é normal, tá, que aconteçam essas diferenças aqui. Tá? Olha nesse momento, vocês estão vendo aqui, como o Bitcoin estava performando melhor do que o M2. A linha amarela estava embaixo, o BTC, a linha laranja, estava em cima. Problema nenhum. Tá? Acontece ao longo do caminho. E agora nós temos um cenário contrário. Estão vendo aqui nesse momento, a boca do jacaré abrindo, né? O Bitcoin está abaixo da linha amarela. Então pode acontecer para baixo, pode acontecer para cima, mas a pergunta é, como é que você sabe, Guilherme, que a gente não chegou no topo? Que não vai descorrelacionar de vez? O BTC caindo enquanto o M2 continua subindo, como aconteceu, por exemplo, lá em 2021. Olha no gráfico aí, estão vendo justamente a linha amarela, que é o M2, subindo continuamente, mas a linha laranja, que é o BTC, ela faz 2 picos, estão vendo? Em 2021 e depois desaba, ficando completamente diferente da linha amarela. Esse era o topo daquele ciclo. Então será que não estamos no mesmo cenário? Como é que eu sei que não estamos no mesmo cenário? Como é que eu sei que ainda não é o topo do BTC? É difícil você avaliar o BTC usando somente um indicador. Tá, vou pegar essa métrica aqui para analisar o BTC e tá ótimo. Não funciona assim. Você precisa avaliar vários indicadores para ter certeza sobre algo. O indicador ele te dá uma direção. Vários indicadores trabalhando junto, eles te dão quase uma certeza. Então hoje eu vou ensinar para vocês um site, uma página que vocês podem utilizar vários indicadores ao mesmo tempo, tá? Sem precisar você ficar traçando linha. E é este site aqui, tá? Vou colocar na descrição, porque está em inglês, então complicado. Vou deixar o link na descrição e também de primeiro comentário para acessar o cbbi.info, tá? Se digitar isso funciona, é mais fácil. Coloca aí, cbbi.info, acho que já cai direto nessa página. Aqui está escrito o seguinte, confiança de que nós estamos no pico, de que estamos no topo. Está em 74 de 100. É alto? É alto, mas ainda distante daquilo que indica realmente um topo para a gente. E eu posso provar isso para vocês baixando um pouquinho a tela. Primeiro, todos esses indicadores estão sendo monitorados, tá? Então temos desde o P-Cycle Top Indicator, que eu trouxe para vocês no canal há algum tempo já, né, que eu uso como referência para topo. Ele está muito distante, vocês viram que está 55% do topo, então está afastado. Quanto outros indicadores que já estão muito avançados, como por exemplo, a média móvel de 2 anos está em 91% já, está bem esticada, tá? Mas aí quando você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dos principais indicadores do Bitcoin ao mesmo tempo, você ganha aquela nota lá de 74, tá? E a minha indicação para vocês é, quando bater 90, sai fora, começa a sair fora.
Porque entre 90 e 99, historicamente, é onde atingimos o pico. O gráfico mostra para vocês aqui. Tá? Essa linha colorida é o preço do BTC e aqui embaixo é o indicador. Esta linha azulada aqui é o indicador. Então, vê que nesse momento ele está em 74, enquanto o Bitcoin está em 105, correto? Mas os topos históricos estão lá, ó, 90 e 97 no ciclo anterior, nesse ciclo aqui 100, neste ciclo aqui de 2013, 99. Então é sempre acima de 90, tá? 97, 99, 100, mas acima de 90 já fica muito arriscado. A média de todos aqueles indicadores dá acima de 90. Todos eles estão apontando a mesma coisa para você. Está esticado, está muito alto. Então, se tudo está falando a mesma coisa, é a hora de você dar um passo atrás e sair do mercado. É um excepcional indicador, tá? Junta vários indicadores para te indicar se é a hora de sair do mercado. Então, vou deixar aqui na descrição para vocês para ajudar, beleza? Agora, se a taxa de juros está tão alta, por que as empresas não estão investindo em renda fixa? Estão comprando tanto Bitcoin? Como eu vou mostrar para vocês ao longo desse vídeo. É porque as empresas, elas, ao contrário do povão, entendem que a taxa de juros, ela não cobre a inflação real. Ela cobre a inflação fake. O IPCA no Brasil, CPI nos Estados Unidos, a inflação que o governo quer que você acredite, que é uma cesta de produtos que eles escolhem lá para bater um número. Isso não é inflação real. Inflação é o aumento da base monetária. É o M2. Mas o povão não sabe disso. As empresas sabem. Na tela vocês têm aqui, ó, quanto que as suas contas bancárias, renda fixa, estão perdendo para a impressora. Isso aqui é o dano real de você achar que 15% no Brasil está cobrindo, está te dando dinheiro, está valorizando o seu dinheiro. Não, você está perdendo dinheiro. 15% de juros significa que a inflação real está acima de 15%. É incrível, né? É absurdo, mas é a realidade. Então aqui vocês estão vendo, nos Estados Unidos, que a sua conta bancária perdeu 70% do valor nos últimos 25 anos, tá? Em teoria, o banco tá o quê? Tá te devolvendo a inflação, né? Mas não tá. Ele não faz isso. Isso nos Estados Unidos. No Brasil, a situação é pior ainda, pessoal. Então, o governo ele nunca vai te dar dinheiro. Ele vai te tomar dinheiro, sempre. Se ele tá te dando 15% de taxa de juros, pode ter certeza que a inflação está acima disso. E as empresas sabem disso, ao contrário do povão. Essa é a grande diferença. E é por isso que estamos vendo o que, pessoal? Com esse aumento da taxa de juros e a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, vocês começam a ver aqui uma migração dos bitcoins das mãos dos short-term holders, daqueles holders de curto prazo, que é a mancha marrom nesse gráfico, para a mão dos holders de longo prazo. Esta mancha azul no gráfico é exatamente o mesmo número. Sai 1 milhão de bitcoins das mãos dos holders de curto prazo, dos novatos, migraram para a mão daqueles que investem no Bitcoin a longo prazo, por muito tempo, as baleias. Então, para variar, está saindo da mão da sardinha, está migrando para a mão das baleias, tá? Isso é triste porque lá na frente a gente sabe o que vai acontecer. O pessoal vai reclamar que os ricos têm muito, os pobres têm pouco. Sim, porque o pobre cai na historinha do governo, cai na ideia de curto prazo de aí, está pagando 15% aqui no banco, vou tirar do Bitcoin e botar aqui, que é mais seguro. Quando não é, quando ali está perdendo dinheiro, tá? Volatilidade menor, mas uma perda contínua. E aí, pessoal, deixa eu abrir aqui a próxima aba. Mais uma empresa entra para a estratégia do Michael Saylor, a estratégia de acumulação de Bitcoin para tesouraria. Estamos falando da Semler Scientific, que ela anunciou um plano de 3 anos para acumular 105 mil Bitcoins em sua reserva estratégica, tá? Então a ideia deles é começar aqui, ó, 10 mil Bitcoins no ano de 2025 e com alvo de 105 mil Bitcoins até o final de 2027. E a ação da empresa, para variar, subiu somente hoje 12% na bolsa. Sensacional e mostra exatamente o que eu estou falando para vocês. As empresas não estão caindo no papinho do governo. E com isso, o que vocês estão vendo é a quantidade de Bitcoins nas exchanges atingindo aí mínimos históricos. Nos últimos meses, para ser mais preciso, nos últimos 9 meses, 350 mil Bitcoins deixaram as exchanges, tá? Então são 35 bilhões de dólares a menos de oferta de Bitcoin no mercado. Essa linha laranja aí que estão vendo, desabando e mostrando que agora temos somente cerca de 2 milhões de unidades de Bitcoin nas corretoras. Está secando, pessoal.
está se tornando cada vez mais escasso nas corretoras. E isso faz com que um pequeno aumento da demanda do BTC gere um pump no preço muito forte. São aquelas subidas que a gente vê de 10, 20% num dia, tá? Que pode acontecer a qualquer momento. Que foi mais ou menos o que aconteceu no gráfico do ouro, né? Se vocês analisarem o gráfico do ouro, que é esse acima, ouro contra o dólar, vocês estão vendo historicamente ele se mantendo dentro de um canal, de um triângulo verde, né? Encontrando a resistência desse canal e, de repente, com essa crise que a gente teve recente, medo da guerra e tudo mais, o ouro rompeu essa resistência e deu esta disparada que vocês estão vendo. Olha a linha branca subindo com uma força inacreditável. E a mesma coisa pode acontecer com o Bitcoin, que está dentro do mesmo canal, do mesmo triângulo, testando essa resistência, que é a resistência ali dos 110 mil dólares, né? E esse rompimento pode fazer o Bitcoin ter o mesmo caminho do ouro, né? Uma valorização inesperada, muito mais forte do que as pessoas imaginam que possa acontecer. E tá tudo programado para isso, pessoal. Tudo encaixado, pecinha por pecinha. É uma questão de aumento da demanda repentina por qualquer fator que faça um rompimento e uma disparada de preço. Por enquanto, o preço continua aí acima do EMA7 no gráfico semanal, que é um indicador de curtíssimo prazo, né, para indicar tendência. Enquanto ele estiver acima dessa linha, que está posicionado nos 103.300, tudo tranquilo, tá? Um rompimento abaixo disso, um fechamento abaixo dos 103.300 na semana, que fecha no domingo, pode levar a gente a buscar patamares abaixo. Primeiro, o nosso suporte histórico dos 100K, e depois a gente poderia conversar sobre isso caso aconteça. Mas eu não acho, tá, que a gente vai romper 100K. Eu acho que é um momento de lateralização, de indecisão de mercado, que em breve vai ser resolvido. Lembrando que se você quiser comprar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, utilize a Quantifury. O link também fica na descrição, você não paga taxa. Inclusive a Quantifury tem escritório em Miami. Eu estou em Nova York, né? Mas eu vou seguir para Miami no domingo. E aí talvez eu faça algum vídeo de lá também para vocês na semana que vem. Beleza? Não esqueçam do curso lançado, né, Bitcoin on Steroids, que fala justamente sobre essas empresas acumulando Bitcoin e o retorno exponencial que elas podem ter, sendo, portanto, uma espécie de novas altcoins, né? A altcoin está ficando uma coisa meio esquecida nesse ciclo, mas as ações de empresas expostas ao Bitcoin têm um potencial de altcoins para esse ciclo do BTC. Link também na descrição. Valeu, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. Até a próxima.